Bom, torcedor vascaíno, vambora, né? Vambora falar de Vasco da Gama e esse clima quente dentro do nosso Cruz Maltino, principalmente após os jogos dessa 10ª rodada. O que falar? O Vasco se aproxima da zona do rebaixamento, a pressão aumenta para o novo técnico Fernando Diniz e dentro do Vasco da Gama, Rayan também, meu amigo, foi muito pressionado e cobrado por conta da atitude que teve ontem contra o Fluminense. Ao invés de cobrar a diretoria, o presidente Pedrinho, o diretor técnico Felipe, por tudo hoje que vem sendo feito dentro do futebol do Vasco, querem cobrar o Rayan. É brincadeira, né, meu amigo vascaíno? Mas, antes de começar aqui o vídeo, antes de trazer a você, torcedor, tudo sobre as últimas novidades do nosso Vasco da Gama nesse Boa Noite Gigante de domingo. Como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã. O Fala Gigante, que é o nosso segundo vídeo do dia, saindo sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do dia, saindo pela parte da noite. Eu conto muito aí com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. E é claro, já te aviso, deixa aí marcado, né, na sua agenda, que amanhã às 7 horas é o seu compromisso comigo e o meu compromisso com você. Em ponto, às 7 horas da manhã, estarei aqui para o Acorda Vascão para a gente começar nessa semana, até porque terça-feira já tem mais uma decisão para o Vasco da Gama contra o Melgar pela Sul-Americana. Mas vambora, né? Vambora falar de Vasco, vambora falar sobre brasileiro. É muito difícil, cara, porque eu creio que todo mundo que está assistindo aqui esse Boa Noite Gigante acompanhou a partida entre Flamengo e Palmeiras. E eu, Lucas, pelo menos eu tenho muito a sensação de que quando o Vasco perde da forma como perdeu sábado contra a equipe do Fluminense ontem, e a gente vê um rival nosso ganhando, e o rival do Vasco é o Flamengo, o clima ele sempre pesa mais. E ainda mais quando a gente vê uma vitória do rival como foi hoje contra o Palmeiras. O clima pesa mais ainda, né? É muito difícil o vascaíno ele aturar hoje o que vem acontecendo e assumir essa disparidade. A gente não consegue assumir. Mas hoje, meu amigo, infelizmente, o Clube de Regatas Vasco da Gama, ele está numa disparidade técnica com relação a não apenas o Flamengo, mas também a Fluminense e a Botafogo muito grande. Infraestrutura, questão técnica, questão financeira, questão de mental. O Vasco ele se apequenou de uma forma assustadora, meu amigo vascaíno. Assustadora. O que aconteceu ontem no Maracanã foi mais uma evidência desse apequenamento do Vasco da Gama. E o que vem acontecendo também? O fato de chegar contra o Melgar na terça-feira e não ter a certeza que iremos vencer um clube do futebol peruano dentro de São Januário é um apequenamento da instituição. O fato de a gente não saber se nem sequer iremos chegar a uns playoffs. Playoffs, meu amigo. Playoffs de Copa Conmebol Sul-Americana é um apequenamento da instituição. O fato de termos, daqui a poucos dias no Mundial, Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo, os 3 grandes do Rio lá e o Vasco aqui chupando o dedo, é um apequenamento da instituição. Mas essa culpa do Mundial eu não vou colocar na conta do Pedrinho e do Felipe, não tem nem como, não tem nem porquê. Isso é o passado. O passado a gente não tem como mudar. O passado as pessoas hoje que fazem o futebol do Vasco da Gama não tem como mudar, mas tem como mudar o futuro. Tem como mudar o futuro. O presidente Pedrinho tem como mudar o futuro. O diretor técnico Felipe, que é lado a lado, mano, mano, do presidente Pedrinho, tem como mudar o futuro. Mas infelizmente, pelo andar da carruagem, nem o futuro eles estão querendo mudar. Ou se estão querendo, não estão fazendo um trabalho competente para tal. Porque o futuro do Vasco da Gama, meu amigo torcedor vascaíno, ele segue sendo mudado e para pior. O torcedor vascaíno, ele não tem perspectiva alguma para o futuro. Hoje, o Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro, ele é o 15º colocado.
O Vasco hoje, novamente, está ao lado da zona do rebaixamento, mas eu ouso dizer que o Vasco vai terminar essa rodada dentro do Z4. Para quem está acompanhando esse vídeo depois dos jogos desse domingo, muito provavelmente o Vasco já está dentro da zona do rebaixamento, porque a gente tem o Vitória enfrentando um Santos, que é o vice-lanterna do Brasileiro, e o Santos deve perder essa partida, o Vitória vai a 12 e ultrapassa o Vasco, e tem um Fortaleza enfrentando um Cruzeiro às 8h30 no Castelão, dentro do Ceará. A expectativa é que o Fortaleza vença o Cruzeiro e vá a 13, ultrapassando também o Vasco. Então o Vasco hoje ele pode ficar numa situação de ir para dentro da zona do rebaixamento e amanhã ainda o Juventude joga e pode ultrapassar o Vasco, ou seja, o Vasco pode terminar essa rodada na 18ª colocação e é culpa da atual diretoria. Não estão fazendo um trabalho nem um pouco bom dentro do departamento de futebol. O trabalho hoje das pessoas que comandam o departamento de futebol do Vasco, eu volto a repetir, é simplesmente horroroso, é pavoroso e a impressão é que esses caras estão andando pro Vasco da Gama. Não fazem questão alguma de mudança, porque não houve mudança. O Vasco, meu amigo torcedor vascaíno, dos últimos 11 jogos, tem uma vitória, cara. Vocês estão de brincadeira. Volto a repetir, o Vasco dos últimos 11 jogos tem uma vitória. E tem gente achando bonitinho, tem gente achando legal. A gente perdeu pro Fluminense, empatou com o Operário, ganhou do Fortaleza, uma vitória. Mas tinha perdido para o Lanús, perdido pro Vitória, perdido pro Puerto Cabejo, perdido pro Palmeiras, empatado com o Operário, perdido pro Cruzeiro, empatado com o Lanús, empatado com o Flamengo e perdido para o Ceará. Eu falei 11, mas faço aqui uma correção. Dos últimos 12 jogos, o vascaíno só comemorou uma vitória. Não me venha falar que isso, meu amigo vascaíno, é normal. Uma vitória, 7 derrotas e 5 empates. Essa é a tua vida, essa é a minha vida. E tem gente lá dentro do Vasco que não gosta que a gente abra vídeo aqui pra criticar. Eu vou criticar, porque isso tá uma palhaçada já com o torcedor vascaíno. O vascaíno ele tem que aturar o seu domingo à tarde, ver Flamengo passando o carro no Palmeiras dentro do Allianz Parque, o nosso maior rival brincando de jogar futebol, com um elenco maravilhoso, e a gente com cara de bobo depois de ter perdido pro Fluminense, tomado um gol de Guga aos 40 e poucos minutos da segunda etapa. Vocês estão de brincadeira com a cara do torcedor vascaíno. Hoje eu saí com a minha mulher pra almoçar, cara. Almoçar. Hoje eu nem gravei o vídeo da parte da tarde porque o Vasco cansa. E às vezes é bom dar uma relaxada. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia. É cansativo. É o meu compromisso. É a minha responsabilidade com você. Faz parte. É isso. Todo dia, 3 vezes por dia eu tô aqui. Chovendo, fazendo sol, estando bem, estando mal, estando triste, estando feliz, eu tô aqui. Mas a minha cabeça às vezes não aguenta. Então hoje, depois do que aconteceu ontem, eu falei, cara, quer saber? Eu vou ficar tarde sem postar vídeo, vou dar uma relaxada, dei uma malhada, dei uma corrida. Aí eu falei até com a minha esposa, vamos fazer um programinha diferente, vamos almoçar fora. Fui almoçar fora, só que eu me pego num bar não, num restaurante assim de beira de rua, passando o jogo Flamengo, cara. Isso no jogo dos caras, cheio de flamenguistas, os caras felizes. Numa emoção eu fico pensando quando vai chegar a nossa hora pra isso. Eu fico pensando, quando vai chegar o nosso momento? Quando vai chegar a hora que o Vascaíno ele vai ter o prazer de, cara, domingo à tarde é um jogo na Globo. Pô, vou botar minha camisa do Vasco e vou lá assistir. Vou pegar um restaurantezinho com uma rapaziada, pedir aqui um petisco, tomar uma Coca-Cola e vou assistir o jogo do Vasco aqui no meio da rua. Porque sabe porque o flamenguista, eu não tenho, cara, eu também, assim, eu tenho que colocar pra fora essa situação. Sabe porque o flamenguista, ele sai da rua, sai da sua casa pra ver o jogo na rua? Porque ele sabe que a possibilidade do Flamengo ganhar é grande. Ele sabe que a possibilidade de ver o time dos caras ganhar é grande. E não tem problema. O Vascaíno, ele dificilmente sai pra ver o jogo na rua, sabe por quê? Porque sabe que dificilmente o Vasco vai ganhar. E a possibilidade é de sair pra rua com a camisa do Vasco, ver o jogo do Vasco, gastar dinheiro, se irritar e ainda ser zoado na rua depois porque tá vestindo a camisa do Vasco. Então, cara, essa é a situação hoje do torcedor vascaíno. E a pergunta que eu faço é, quando essa porcaria dessa chave vai ser virada? Porque a gente já tá 18 anos nessa, cara. Desde 2008. Aí teve lapso em 2011, mas ó, é só pancada. Estamos cansados. E foi uma pergunta feita pro Diniz. Eu acho que o Diniz, cara, não tem nada a ver com isso. Mas hoje ele tá na frente. E a pergunta ontem feita pro Diniz foi essa.
o Diniz no final do ano ele vai comemorar por não ter caído? Ou vai comemorar por ter ido mais longe na tabela de classificação? Deixa aí a sua opinião nos comentários e se liga só nas palavras do Fernando Diniz com relação a esse atual momento do Vasco da Gama. Então, não tem promessas do que vai acontecer, mas eu estou nos 5%. Eu não estou no 95% que entende de futebol. Eu acredito no time que eu tenho, a gente vai trabalhar e vai melhorar. Então eu estou nesses 5% que não, embora eu estudo muito, talvez não conheça tanto, mas eu concordo com o Pedrinho. Não é questão de colocar o time, se é oitavo ou não. Eu não faço muito esse tipo de conta. Mas esse time, o início foi muito bom, sobre o jogo do Fortaleza. E hoje a equipe vai aprender a jogar jogo grande. Esses jogadores precisam ganhar confiança, eles precisam saber jogar com a torcida. O que teve de bom hoje foi a torcida. A gente não conseguiu corresponder à torcida. A torcida deu um show aí. Então a gente pede desculpa para a torcida porque o time no campo não conseguiu ser um espelho da torcida. Mas a gente vai trabalhar muito para que a gente seja o espelho da torcida e que crie uma conexão. Isso é uma coisa que eu vou trabalhar para isso acontecer. E isso acontecendo, a gente não vai estar lamentando no dia 25 de dezembro, não. Meu amigo torcedor vascaíno, então definitivamente tenso o que aconteceu ontem no Maracanã e o que passa, né, na cabeça de todos nós torcedores vascaínos diante de toda essa situação. Mas vambora prosseguir com o vídeo, meu amigo. Vambora seguir. Eu quero falar exatamente sobre a situação do Ryan, né, cara? Porque o clima ficou tenso pro Ryan, tá? O Ryan comemorou ontem, comemorou do jeito que queria e eu gostei da comemoração dele. Achei que teve atitude, é isso, é clássico. Teve cara, falou que fez o C mesmo, porque os caras são um time de Série C do Campeonato Brasileiro. Eu não sei por que tanta revolta, não sei por que tanta tristeza, é isso, cara. Os caras são um time de Série C. Mas ontem, esses caras, eu cito o próprio Fluminense, é um apequenamento da instituição tão grande que ontem o perfil deles de uma rede social se tornou um perfil de um torcedor, cara. Isso é um antiprofissionalismo absurdo. Isso é um apequenamento absurdo. Você não vai ver uma instituição grande utilizando o seu perfil oficial para ficar debochando de outro clube. O torcedor tem direito, agora a instituição jamais. Aí ontem a gente viu um perfil do Fluminense pegando uma... Quando tem um edit, tem um meme que é o Verratti fazendo gol, é aquela música Para de Fofoca e o Verratti fazendo gol. Aí o perfil do Fluminense pegou esse meme e ficou zoando o Verratti. Aí pegou as imagens do Ryan e ficou fazendo um monte de foto. Eu vou ficar passando essas imagens aí a vocês agora, para você ver como o apequenamento da instituição é algo surreal. O Fluminense está está não, né, cara? Não tem nem como a gente cobrar alguém de ser grande quando alguém não é. Não tem como eu querer que uma pessoa de 1,70 m ela tenha 1,80 m do nada. Jamais. Quando a pessoa nasce pequena, ela vai permanecer pequena para sempre. E essas situações aí do Fluminense são completamente revoltantes. Aí debocham da cara do Ryan. Pegaram uma imagem do André ano passado com o Ryan. Que o André debochou do Ryan num clássico onde o Vasco ganhou dentro do Newton Santos. E escreveu o famoso Quem, direcionado ao Ryan. Então assim, cara, ontem o Fluminense ele passou um papelão nas suas redes sociais. Sendo que é pequeno, né? É minúsculo. O Vasco aí nesse período que tá horrível, segue batendo dentro desses caras. Segue sempre batendo dentro desses caras. E ontem, até um torcedor tentou debochar do Ryan, depois da partida. E o clima esquentou, cara. O clima esquentou ali na zona mista do Maracanã. Se liga só. Valeu, Ryan. Faz o C aí. Valeu, Ryan. Valeu. Quer levar uma agora? Meu amigo torcedor vascaíno, então, clima quente, né, cara? Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, um videozinho mais curto no final desse domingo. E volto a repetir amanhã às 7 horas da manhã em ponto. Eu tô aqui de volta com o meu compromisso com vocês às 7 horas da manhã para te deixar muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos, curta, compartilhe e se inscreva. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaína!